Oi? No vídeo de hoje eu vou analisar os capítulos 41 e 42 do mangá de Hanako. Dessa vez não tem explicação pra dar, então só vamos começar logo. De início, nós vemos a Yashiro correndo desesperada para chegar na sala de aula, e ao fundo podemos ver um prédio, eu acho. Vocês podem notar que ele é bem estranho, né? Então, ela entra na sala, de boa, fala com a Oi, dá bom dia pra galera e ok, ela vai se sentar. Mas ao fazer isso, uma voz surge na cadeira de trás, falando que o cabelo dela estava muito bagunçado. Ela se vira para ver quem era e acaba se deparando com ninguém menos do que o Hanako. Só que tem algo estranho. Ele não tá com o uniforme antigo, nem com o chapéu. Não tá flutuando e ele só tá parecendo um humano normal. Se isso foi chocante pra gente, imagina pra ela. Aí a Shiro pula da cadeira e começa a mexer com o garoto, que fica um pouco assustado, é claro. E ele também não parece saber quem é Hanako, o que só deixa a Shiro mais confusa. A Aoi chega e diz que ela tá chamando muita atenção, e então podemos ver que tava todo mundo olhando pra eles. Aí a Shiro começa a pensar que vão achar que ela é louca de novo por estar falando sozinha, mas esse pensamento é anulado, pois a Aoi fala: "Você é tão próxima do Yugi?" Nesse momento, o Akane chega e, acreditem se quiser, começa a falar normalmente com Hanako. Digo, a Mané. O que fez a Yashiro ficar mais doida, afinal, aqueles dois não se batem de jeito nenhum. Enquanto se questionava de como o pessoal conseguia ver e interagir normalmente com o Hanako, o Amané pergunta para Yashiro se ela concorda que o Akane e a Aoi são muito próximos, mas ela o manda ficar longe dela, e que vai descobrir o que está acontecendo. O Amané só fica confuso e diz que o cabelo dela tá realmente muito bagunçado. Ela se afasta e ele volta a se sentar. O amigo dele até pergunta se ela tinha dado um fora nele, mas o Amané só manda ele calar a boca. E vemos que ele tinha dois papelzinhos na mão, que parecem ser ingressos para alguma coisa. Ele provavelmente queria chamar Yashiro. E falando nela, ela continua a estranhar toda aquela situação pelo resto da aula, até balar um plano. Ela decide que precisa conhecer o seu inimigo, então começa a fazer perguntas para ele. Eu achei isso bem interessante porque podemos ver como Hanako era quando humano, e que ele não era tão abusado quanto é como fantasma, ele só parecia um garoto normal. Passa-se um tempo e eles vão para a aula de educação física. A Yashiro questiona a Oi se o Amané realmente sempre estudou com eles e se ela o conhecia, e ela cita alguns fatos sobre ele bem legais também. Sua matéria preferida é Ciências da Terra. Ele tem um irmão gêmeo que estuda na sala ao lado. Irmão gêmeo. E ele é baixinho, mas muito atlético também. Isso foi algo que eu não imaginava ver. O Hanako jogando bola. Não sei porquê, mas eu, pensava que ele seria o tipo de garoto sedentário que não praticava nenhum tipo de esporte. Talvez eu só esteja falando de mim mesmo em terceira pessoa de novo. Enfim, o Amané corre até Yashiro e faz um toque aqui com ela pra comemorar que ele tinha feito um gol. Ai, que bonitinho. Ele parece toda uma criança toda bobinha quando tá animado. Desculpa, eu não aguento. Eu não consigo lidar com tanta fofura assim. Foi mal. Enquanto a Amané bebe água, a Yashiro acaba reparando naquele prédio estranho que a gente viu no início. Ela fica confusa, não lembrando de ter visto isso antes, mas a galera responde que ele sempre esteve ali, em construção. Parece que iriam abrir novas salas de aula. No meio da conversa, a professora acaba chamando as garotas para fazer alguma coisa, então eles tiveram que se separar. O Amané deseja boa sorte para Yashiro e ela responde obrigado, surtando logo em seguida por quase ter caído naquela conversinha. Ai, minha voz tá difícil. Na hora do almoço, a Yashiro taca sal na cabeça da Mané, porque ela pensa que, aquilo aniquilaria os espíritos malignos, o que na verdade só deixa o moleque triste. Ele pergunta se ela realmente não gosta dele, e é aí que a Yashiro para pra refletir. Assédio, beliscões, tentativa de exorcismo, tacar sal, ela tava fazendo bullying. Gênia. Ao perceber isso, ela vai até ele e começa a se desculpar, dizendo que não o odeia. Então ele pergunta se ela gosta dele, e ela responde que sim, o que deixa os dois um pouco envergonhados. Com essa resposta, o Amané toma uma decisão. Bom, nesse caso, eu tenho 2 ingressos. Meu irmão não gosta de ir no cinema, e você gosta desse tipo de coisa, não gosta? Se você não me odeia, então por que não vamos? Nesse domingo. Analisando a situação, a Yashiro pergunta se isso seria um encontro. E levando em conta que os dois iriam se encontrar, eu acho que sim, né? Enfim, a gente vê que tava todo mundo olhando pra eles, e o Amané já tava morrendo de vergonha. Então ele só pede pra ela considerar e dar os ingressos pra ela.
e depois vai embora. A Aoi chega na Yashiro e começa a comemorar, mas a Yashiro pergunta como ele conseguiria sair da escola se é um fantasma. A Aoi fica confusa e diz que talvez a Yashiro tenha sonhado com algo assim, o que só faz ela ficar mais pensativa. Um Hanako que não está preso em nenhum lugar, aquela torre esquisita, não parece mesmo ser real. Mas se eu considerar racionalmente tudo que tem a ver com os mistérios da escola, parece ser ainda mais real. Mas a mão do Hanako estava quente igual a minha. A cena corta para aquele prédio e podemos ver alguém pintando um quadro dentro dele e dizendo que algo não parecia certo. Eu não sei se vocês lembram, mas essa garota é o mistério número 4, que apareceu no final do capítulo passado. O Tsukasa havia pegado ela e dado de presente pro Mitsuba, ou algo assim. Enfim, as coisas ainda estão um pouco confusas, na verdade muito confusas, mas tudo vai ser explicado mais pra frente. Vamos pro capítulo 42. Ele já começa com o Kou chegando na escola. Naquele dia ele estava encarregado de arrumar a sala. Ao chegar lá, ele se depara com ninguém menos do que o Mitsuba. Ok, que porra tá acontecendo? Já não basta o Hanako ter virado humano, agora o Mitsuba também? Tem algo estranho rolando. E o Kou percebe isso. Ele começa a pensar que o Tsukasa talvez tenha mandado o Mitsuba fazer aquilo, mas o próprio Mitsuba responde que não faz ideia do que ele tá falando. O Kou fica puto, dizendo que esteve preocupado com o Mitsuba e que ele não poderia simplesmente aparecer com o uniforme de verão e começar a limpar a sala como se não fosse nada demais. Então ele começa a gritar pro Mitsuba tirar aquela roupa, o que soou muito mais errado do que deveria, mas tudo bem. Sorte que aqueles amigos do Kou chegaram na hora e interviram aquilo. Assim como aconteceu com o Hanako, os dois também conseguem ver o Mitsuba e pensam que ele sempre esteve com eles. Em um momento da aula, o Kou e o Mitsuba são chamados pelo professor para irem até o quadro e resolverem um problema de matemática. O Kou continua a se questionar sobre o que estava acontecendo. Não fazia sentido o Mitsuba estar ali daquele jeito, vivo. O Kou pergunta se o Mitsuba havia usado seus poderes sobrenaturais, mas ele continuava sem saber do que o Kou falava. Então o Kou bate no quadro e diz pro Mitsuba que nunca mais ia deixar ele voltar a trabalhar para aquele cara. No caso, o Tsukasa. O que, eu não sei vocês, mas soou muito estranho, tipo, muito mesmo pra todo mundo que tava ouvindo. Bom, passou um tempo, eles vão pra aula de química e o Mitsuba acaba se ferindo enquanto fazia um experimento. Então, rapidamente o Kou vai ajudá-lo. Ele coloca água no ferimento, depois o enfaixa e vai levar o Mitsuba pra enfermaria. Desculpa se... Desculpa se minha voz tá bem merda. Eu não sei o que tá acontecendo, não tô conseguindo falar. Enfim, a caminho de lá, eles vão de mãos dadas, ou quase, o que foi muito fofinho. O Kou continua a pensar. Ele conseguiu sentir o cheiro do sangue do Mitsuba, e também conseguia sentir o calor da sua mão, o que era muito estranho, levando em consideração que ele é um fantasma e deveria estar morto. É quase como se ele realmente ainda estivesse vivo. Poderia ser possível que aquele cara realmente o transformou de volta em humano? Ou é possível que aquele Mitsuba realmente voltou dos mortos? Bom, foi isso, finalmente. Como eu disse no vídeo passado, esse é um dos melhores arcos de todos, na minha opinião. Eu curto muito essas interações entre a Yashiro e o Amane, e o Kou e o Mitsuba. É muito legal de se ver, e muito fofo também. Não se preocupem, tudo vai ser explicado, por mais que eu acho que alguns de vocês já tenham uma ideia do que aconteceu. Enfim, se quiserem ler o mangá online, o link tá na descrição. Muito obrigado por me ver até aqui e tchau.